O que Deus quer de nós? O que Deus quer que nós façamos? Amados, a paz esteja convosco. Em nome de Jesus Cristo, o único Salvador. Damos início à parte 2 do estudo que nós estávamos fazendo, que começamos Lucas 9, de 1 e 6. E agora nós vamos dar continuidade, o versículo 7 até o 25. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros, que Elias tinha aparecido. E ainda outros, que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu o decapitei. Quem, pois, é este que ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e faltavam-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Disse Jesus. Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia.
Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, neguem-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Bom, meus amados, agora chegou a hora de uma análise do que nós ouvimos, do que nós lemos. E se nós botarmos em conta, em consideração, a primeira parte que finalizamos no versículo 6, assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Isso significa o quê? Que Jesus, ele não reteve os seus discípulos, os seus alunos em um templo ou em um local para com que eles aprendessem e depois que eles aprenderam, ficasse ali mesmo estagnado. Não. Jesus, ele ordenou que esses discípulos, eles fossem pregar o evangelho por toda a parte, como se nos dias de hoje, que em outras épocas que nós vivemos, fosse nós levar o evangelho ao mundo, de um a um, passando como naquela outrora, aquele outro tempo, chegou até a nós hoje. Então nós vejamos e analisamos nessa parte que Jesus, ele não ordenou que nós aprendêssemos o evangelho e ficávamos estagnados, assim, como se fosse uma parede, como se fosse um vaso. Não, a palavra de Deus, ela tem que ser levada, ela tem que ser pregada, não importa onde, na praça, nas casas, nas portas, e tem muitas pessoas que fazem isso. E o evangelho, ele tem que ser ensinado assim. E por outra parte, que a gente começamos a entrar no versículo 7, onde tem algumas passagens que dizem de Herodes, porque quando ele soube que Jesus, ele estavam fazendo todas aquelas coisas que eram o quê? Os milagres, ressuscitando, curando, trazendo o aleijado a andar, e o cego a enxergar, e outras coisas mais, ele ficou perplexo. E com aquilo ali, ele queria saber quem era aquele homem que estava fazendo aquilo tudo. E quanto mais que os seus medos, as suas ânsias, fizeram com que ele ficasse assim, com bastante medo, com bastante receio do que poderia vir a acontecer com ele depois que o povo começaram a dizer que o João Batista teria sido ressuscitado. Então, ele procurava Jesus para saber o que tinha acontecido, qual era o real propósito de Jesus, mas com aquele pensamento. Então, podemos ver que Herodes, no verso 9, nós observamos que ele queria muito encontrar-se com Jesus. Ele esperava, um testemunho, um milagre, para que ele visse com os próprios olhos. E nós não sabemos ao todo como ele realmente queria e pensava de Jesus, ou se ele pensava realmente que era ali o Batista. Tanto é que ele ficou ali de um jeito bem transtornado. Ele queria ver Jesus a qualquer preço, e ele teve a chance dele, só que ele zombou já na outra parte em que Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Quem viu Jesus pregar, quem viu Jesus fazer o que fez,
teve a oportunidade e sabia que ele era um homem especial e sabia que ele é um homem diferente. Mas para os seus discípulos sabia que ele era o Filho de Deus. E muitos admitiram, mesmo sem os seus discípulos dizerem para alguém, porque Jesus havia pedido que eles não falassem, mas mesmo assim, algumas pessoas não contevem, falaram, outros creram. Então, por esse motivo, o Herodes queria ver Jesus fazer também um dos seus milagres. Eu acho que era para manipulá-lo, mas Jesus, ele já tinha o seu propósito, ele tinha o seu propósito quando ele esteve aqui entre nós. Então, essa é a análise que a gente vê quando uma pessoa quer nos perseguir, quer que a gente prove para ela que a gente é o que diz, né? Não precisa, você é o que é. Você tem que ser a pessoa que Deus determinou que você é. Você não tem que provar nada para ninguém. Tem muitas pessoas aí que querem provar algo para alguém. Mas enfim, dando continuidade, então aí quando os seus discípulos retornaram com todas as bênçãos, os feitos em que eles fizeram em nome de Jesus, inclusive houve algumas controvérsias de alguns que ficaram com medo, né? E não usaram o nome de Jesus como deveriam. E aí teve algumas consequências. Porém, agora não é o momento de nós falarmos, porque o estudo continua sendo no que Jesus quer de nós. E aí o que ele quer? Que a gente levamos a palavra dele. Se a gente observar, foi assim que foi. E as pessoas ainda ali, sabendo que Jesus estava naquele local e estava se deslocando, né, para ir para fazer mais maravilhas, pregar. Então aquele povo todo seguiu, que era mais ou menos se encontrando com outros ali pela região que Jesus passava, e aí se formaram 5.000 homens, ou talvez mais. Ali é uma quantidade que nós falamos assim, mas não temos certeza absoluta da quantidade exata, então botamos aí uns 5.000 homens. E aquela multidão o seguiam para buscar algo. É o que nós vimos hoje, as pessoas seguirem alguém, mas tem que procurar seguir as pessoas certas, as amizades certas. E Jesus é o melhor amigo. Não era, é o melhor amigo. E as pessoas hoje ficam se prostrando a outro homem, né, digamos, prostrando, porque tem pessoas aí que adoram a amizade tanto que se você falar algo negativo daquela pessoa, a pessoa aí vai te insultar até, brigar mesmo, de verdade. Então é uma diferença em você seguir a Jesus e seguir o conselho que Jesus deixou. Se tem pessoas certas, você segue aquelas pessoas certas. E tem pessoas legais, tem pessoas que andam dentro da lei, dentro da legalidade, são pessoas que não falam mal do seu próximo, são pessoas que procuram viver uma vida comum, como é que tem que ser feito. Então, se nós formos olhar, estudar, nós vamos ver que as pessoas começaram a seguir a Jesus por conta da maravilha que ele fez. Então, enquanto ele estava fazendo tudo aquilo, ele era o Filho de Deus. Mas as pessoas esquecem, né, do bem que as pessoas boas fazem e aí esquecem facilmente. Mas às vezes não esquece da maldade de que uma pessoa que anda no mal e que faz trilhar aquela outra pessoa no caminho do mal, aí aquela pessoa não esquece. É como eu acabei de falar, que a pessoa tem aquela ali, defende, né? Defende dizendo no ditado popular, unhas e dentes. Meu querido, meu amado, Jesus, ele veio para trazer a solução para nós. E a palavra dele está aí. Nós temos que ver só as suas soluções. É tanto que os seus discípulos, eles buscavam na palavra do Mestre, que era Jesus, para com que eles tenham o alento e a verdade para os libertar. Ainda assim, eles viveram muito em algumas contradições
que o próprio Jesus chamava muito a eles a atenção, mas ainda assim eles em nenhum momento se desvirtuaram por outros caminhos tortuosos e com pessoas que eram tortas. Não quero dizer que Jesus não veio pregar para nós buscarmos os perdidos. Não, não é isso. Pelo contrário, nós temos que fazer. Mas agora nós estamos falando com ênfase em que Jesus também, por outro lado, ele quer que nós andamos com pessoas que realmente têm algo a nos oferecer, algo a nos ensinar. Você observe, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, que os discípulos, eles deram uma sugestão a Jesus que os que seguiam, os outros que seguiam, iriam para cada um buscar os seus alimentos, né, em redondezas ali, em vilarejos. Mas o mestre, ele quando toma aquele cargo para si, que é o bom pastor, que dá a vida às ovelhas, então ele vai até o fim. E assim ele fez. Ele alimentou todos aqueles que ali estavam, e ainda sobrou para os discípulos guardarem ainda no cesto, muito embora Jesus não queria que fizesse assim. Então, assim, é muito complicado o ser humano, mas tem como a gente viver uma vida melhor quando nós buscamos o caminho certo, e o caminho certo não há outro, que é Jesus. Vocês observem no versículo 15, que os discípulos, eles se sentaram com Jesus depois, né, que todos se acalmaram e que Jesus aí dispensou aquela multidão. Então eles sentaram com Jesus e aí Jesus perguntou a eles o que o povo dizia dele. Muitos não falaram a palavra que deveria se falar, até mesmo porque não poderia mentir para Jesus, né? Não poderia mentir para Jesus. Mas o único que afirmou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, foi Pedro. E é por isso que ele recebeu aquele galardão, né, de curas. Não que os outros não receberam, mas Jesus, ele disse que ia fazer a igreja dele ali, em cima daquela rocha que era o nome Pedro. Mas quando a gente fala assim, a gente não é naquele sentido que Jesus ia fazer a igreja ali, é no sentido figurado, que ali iria esplandecer a palavra de Deus, aquela palavra iria ser levada séculos dentre séculos, como até hoje ela é dita. Mas ainda assim, Jesus disse aos seus discípulos que não deveria dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus, porque ele teria que passar por todo aquele sofrimento, porque era uma profecia onde ele iria levar consigo o pecado do mundo. Daí, meus amados, nós vemos que no verso 23, Jesus disse, né, que quem quisesse o acompanhar ou segui-lo, teria que tomar a cruz diariamente e levá-la para seguir a Jesus. E as pessoas, às vezes, não souberam o que Jesus quis dizer com aquilo. Ora, Jesus já tinha dito que era para pegar a cruz e segui-lo. É o que nós temos que fazer. E o que nós vemos hoje pregar ao contrário, muitas das vezes. Tem alguns templos aí que fala o nome dele, fazendo uma propaganda do templo dele, ao invés de fazer 100% o nome Jesus. Então nós observamos como hoje as coisas estão mudadas. Sem falar que nós vamos dando continuidade ao estudo para nós chegarmos acerca do que Jesus realmente quer de nós. Nós vemos, meus irmãos, que muitos estão pregando um paraíso de bem-estar aqui na terra, onde o próprio Jesus, ele nos alertou que aqui nós iríamos passar tormentação. Também não quer dizer que nós não podemos viver o melhor deste mundo, mas é lógico que só vamos viver desta forma quando nós se entregarmos a nossa vida a Jesus e saber que Ele é o único, suficiente, exclusivo Salvador de nossas vidas.
o próprio Jesus nos alertou. No verso 25, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Por que o homem quer tanto? Por que o homem quer tanta ganância? Se nós pegarmos e formos ler a Bíblia, ela como um todo, nós vamos ver que o ensinamento de Jesus foi todo diferente para com isso, que não é para juntar dinheiro aqui na terra, que não é para o homem se apegar aos bens materiais, que é para o homem compartilhar a sua fortuna, os seus ganhares com os seus irmãos em Cristo. E aí a gente vê hoje uma pregação ao contrário, pegando simplesmente, somente o Velho Testamento e aplicando. E quando fala da palavra de Jesus, do Novo Testamento, não se aplica esses ensinamentos. Meus amados, quando o homem ele quer ganhar o mundo inteiro, seja de qual forma for, dentro do Evangelho, que é o que é pior, ou fora dele, mas quer ganhar o mundo inteiro, que não seja de uma forma, mesmo sendo de uma forma honesta, mas não quer compartilhar, ele perderá a sua salvação, porque ele se corrompe. Ele perderá a sua salvação porque ele se corrompe. De alguma forma ele vai se corromper. Ele vai ter dois deuses, que um se faz o dinheiro, mas é aquele que não leva para a salvação. Dessa forma, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir a sua salvação? Ou seja, destruir a si mesmo, porque ele acaba destruindo a si mesmo, a palavra nos diz assim. E com isso, ele vai acabar destruindo a sua salvação também. Então, meus amados, vocês, se pegarem aí o verso 24, voltando um pouco a mais do verso 25, você vai ver que Jesus, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então, o próprio Jesus, ele já disse isso. Então hoje a gente não precisa perder a nossa salvação, porque nós vivemos em um tempo da graça, em um tempo que nós podemos falar e pregar a palavra de Deus, porque se a gente olhar atrás, Jesus ele já tinha nos alertado disso, mas especialmente ele quis dizer essas palavras assim, bem específica com os seus discípulos, porque ele sabia que haveria muita perseguição, que haveria muita destruição de um povo que buscava alento na palavra de Jesus, que ele deixou aqui por meio do Espírito Santo para a salvação do homem. Então, mas hoje a gente vê muitas as coisas ao contrário, que o homem ele procura o bem material, o bem-estar, o bem carnal. Ele não procura a salvação em Cristo. Meus irmãos, meus amados, com isso eu não quero dizer que nós não temos que trabalhar, com isso eu não quero dizer que nós temos que termos a nossa sobrevivência, ou até nossos bens, que seja material, ter uma boa casa, ter um bom carro, mas nós devemos olhar também para aqueles necessitados, para os irmãos, que a verdadeira igreja que Cristo pregou foi assim, portanto é que ele alimentou 5.000. Então esse daí foi o verdadeiro bom pastor que deu a vida às ovelhas. E por que hoje nós não vemos assim? Porque nós vemos tanta ganância. Porque os líderes hoje não sabem repartir, não sabem doar. Muitos irmãos padecendo, sofrendo. E esta palavra, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? E por que o homem não está olhando esta palavra? Isso Jesus quer dizer que ele já é o alento para a nossa vida. Ele já é a aliança que nós temos com Deus, não inventiva, não doutrinárias, não coisas que o homem ele inventa para iludir os menos favoráveis. Aquela pessoa que nós sabemos que às vezes está lá na igreja, pega uma Bíblia e não lê.
não pede discernimento a Deus. Aquela pessoa também que é analfabeta, muitas delas analfabeta, não sabe nem sequer a palavra. E aí vai pelo que o homem diz. E é por isso que a ISNE JC, que a igreja é você, sou eu, está aqui para nós estudarmos a Bíblia e compreendermos o mínimo do mínimo, porque nós não vamos entrar na unção do Espírito de Deus, do qual Ele, somente Ele, dá a palavra e a discernição do mundo espiritual, do que Deus quer falar, do que quando Deus Ele quer usar. Mas um conhecimento, para nós termos pelo menos um conhecimento que hoje nós podemos dizer técnico da palavra de Deus, então a gente tem que procurar estudar sim a Bíblia, a palavra. A palavra de Deus, meus queridos, meus amados irmãos, e a mensagem que Jesus passou, isso é o livro do conhecimento para a salvação. E não há salvação se não for em Jesus Cristo. Jesus, Ele é o verdadeiro pastor, porque além de Ele estar, muito além de Ele dar a vida pelas ovelhas, Ele as alimentou. Você observa que aquela multidão que acompanhou Jesus, ele em algum momento pediu algo em troca para dar a sua palavra, para curar, para tirar, expulsar demônios e ainda alimentar. Jesus, ele não cobrou nada. E ainda assim também, quando ele enviou os seus discípulos, ele disse: de graça recebestes, de graça deveis dar. Está em Mateus 10, 8. Essa é a palavra que o Senhor Jesus pregou, que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, para eles não cobrarem. E por que hoje se faz isso diferente? Se você vai pregar em uma igreja em determinado local, você tem que ter uma lista de exigências. E antes não era assim. Mas pelo amor de Deus, por que o evangelho está assim dessa forma agora? Então isso é uma incoerência de líderes que diz ser pastor e está deixando a desejar. E também, lá em Lucas 10:7, diz: digno é o trabalhador do seu salário. Ora, está dizendo salário. E por que eu tenho que ter carro, tenho que ter motos, casas, mansões lindas, construir bens materiais aqui, do qual não foi o que Jesus me ensinou? Mas ora, nós estamos agora falando do Evangelho de Lucas, nós estamos no capítulo 9 e no momento dessa pregação, estudamos hoje até do versículo 7 ao versículo 25. Então eu estou emendando alguns estudos, meus irmãos, para com que vocês pesquisem, seja na internet ou leiam a sua Bíblia. Muitas pessoas hoje têm Bíblia baixada nos seus aparelhos celular, eu mesmo tenho. Então, meus irmãos, vamos fazer com que a palavra de Deus chegue até mais pessoas, muito mais pessoas, e pregarmos genuinamente a palavra do Senhor, sem precisar termos cobrança, valores monetários sobre isso, porque não foi assim que Jesus nos ensinou. Mas o próprio Jesus disse também que é digno a pessoa que faz a obra, ou seja, um trabalhador, receber um salário, o seu salário. Mas também ele disse isso baseado no que podia acontecer com algum dos seus discípulos, porque Jesus ele já sabia de tudo. Então ele via que ali tinha pessoas gananciosas. Vamos dar um exemplo, como o Judas Cariotes. Mas poderia algum outro também se corromper. Corromper a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vemos muitas pessoas lucrando
em cima da palavra do mestre. E não pode, não deve ser assim. Então, quando ele falou aquilo, porque ele disse que numa região que eles chegassem, eles ficassem em uma casa até que eles saíssem e acabasse a sua pregação naquele vilarejo ou naquele povoado. Então ele ficasse naquela casa e as pessoas iriam alimentar, porque ele estava levando a palavra de Deus, assim que aquelas pessoas aceitassem. Então, iriam pagar eles como? Com alimentação, não com dinheiro. O contrário que Judas fez. Então a palavra de Deus, ela é muito certa, ela é muito concreta. E hoje nós vemos muitas coisas, irmãos, erradas dentre os templos, dentre os irmãos, dentre as congregações. Muitos irmãos padecendo e muitos até perdendo a fé por conta de algumas pregações erradas, fazendo um diferencial, seguindo o Velho Testamento. Não que nós temos que tomá-lo como exemplo, mas nós temos que seguir a Jesus. Ou o irmão vai seguir ao contrário? Você prefere seguir ao quê? Então o que Jesus ele quer de nós? Que nós levamos a palavra dele, não ficamos presos a um templo. O templo é um lugar de oração, de reunião, para com quem congrega ali, mas não quer dizer que a pessoa que não congregue em algum desses templos não esteja com a unção de Deus, não tenha o Espírito Santo de Jesus. Olha que nós vivemos hoje num momento em que nós temos que estar o quê? Em nossas casas. E onde é que está o Espírito Santo? Os anjos do Senhor está guardando onde? Ou será que é só ali que nós estamos buscando, clamando, orando e que Jesus, Deus, faz-se presente quando nós estamos de coração? É só ali que Deus está. No momento que nós saímos daquele templo, nós não temos mais Jesus à nossa companhia. Meus irmãos, meus amados, eu tenho Jesus todos os dias da minha vida, no meu lar, no meu conversar, nas minhas saídas, no meu trabalho. Porque Jesus, ele veio para quebrar muitas das regras que muitos só falavam, mas não faziam. E assim está sendo hoje. Muitos falam, mas não fazem. Inclusive, tem muitos que nem têm fé, aquela fé que a palavra de Jesus, a mensagem que Jesus nos ensinou, tem que ser. Então ele fala, é como se você dissesse para um filho: você anda fazendo coisas erradas, você anda em caminhos tortuosos, mas você fala com seu filho: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso não pode ser, meus irmãos, porque nós somos ovelhas, nós somos criaturas de Deus, e nós temos hoje Jesus Cristo na nossa vida, vivemos pelo meio da graça, e Jesus nos libertou de todos os jugos dos homens. Porque outrora nós víamos ali naqueles templos, naquelas sinagogas, os homens que eram guardadores da palavra de Deus, o que eles faziam. Gente, e hoje, meus queridos e amados irmãos, não está diferente, não está longe disso. Você vê muitas pessoas se corrompendo, muitos líderes aí só querendo bens materiais e não está cuidando das pessoas, cuidando dos seus alunos, digamos assim, como deveria cuidar. Porque o nosso pastor, o meu pastor é Jesus. Esse sim me tirou do jugo dos homens e morreu levando consigo os meus pecados. E ele ainda deixou o Consolador, deixou o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, para cuidar de nós, para nos guiarmos, porque nós somos e continuaremos sempre sendo pecadores. Portanto que Jesus disse a todos, versículo 23, Lucas 9, versículo 23,
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente, observe pessoal, diariamente, a sua cruz e siga a Jesus. Esse é o verdadeiro. Esse é um bom pastor. Ele deu a vida por nós. O que ele nos ensinou é muito diferente do que alguns líderes corrompidos estão ensinando. Nós vivemos num momento de turbulência e por conta disso nós estamos o quê? Dentro das nossas casas. A nossa igreja é a nossa casa. Então, portanto, Jesus faz-se presente. E se você tem pessoas na sua família, no seu âmbito familiar, que busca pela a mesma cruz em que você busca, que é Jesus, tá? Você pega a sua cruz e carrega seguindo a Jesus, melhor ainda, porque com isso você ora, vocês juntam ali e formam-se a igreja, porque nós vemos na palavra de Deus que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou. Eu no meio deles. Mateus 18, 20. Então, meus irmãos, nós nos apeguemos a Jesus. Eis que essa é a verdade que vos liberta. Preceito dos homens não irão libertá-los, não irão salvá-los. Hoje muitos líderes estão usando o cultismo para pregar da palavra de Deus. Você abre aqui a internet e você vê isso. Estão usando de forma diferente. Não que você não tenha que pregar e saber pregar a palavra de Deus para trazer alento, porque Jesus ele soube conversar e ele deixou em sua palavra que nós deveríamos ter a unção do Espírito Santo para com que nós possamos também fazer como ele fez. Então é disso que nós precisamos, de Deus na nossa vida, muito mais do que autoajuda, porque já tem muito, não que não seja um bom negócio, porque se assim não fosse, não existia psicólogos e tudo que se trata de problemas psíquicos, mas a palavra de Deus é a real para todos aqueles que nele creem. É nisso que nós devemos nos apegar e é isso que eu apego. Eu sou uma pessoa, irmão, que eu procuro estudar muito. Eu sou uma pessoa que procuro ter o discernimento e a sabedoria que Deus me deu para mim estar estudando a Bíblia. É lógico que às vezes a gente fica confuso por algumas passagens que dizem em algum livro e em um outro livro diz uma parecida, mas de uma forma diferente. Mas quando você pede o discernimento a Deus através do seu Espírito Santo, você começa a ver que ali é um contexto do texto. E aí você começa a ver que um traz o entendimento do outro. É o entendimento para que você tenha a compreensão, e nós temos que ter a compreensão. A palavra de Deus ela é lícita. Então, foi isso que Deus passou para nós, é isso que Deus tem nos ensinado. Jesus, ele alimentou aquela multidão. Jesus foi o verdadeiro pastor que não abandonou ninguém. Quem precisava de cura, ele curou sem precisar pagar nada, sem precisar passar por algo que seria como se fosse uma simpatia, algo parecido. Simplesmente Jesus, ele usou a sua palavra porque ele era Deus. Então ele pedia ao Pai, e isso nós devemos fazer também, pedir a Jesus para que Jesus anteceda por nós através do seu Pai, o nosso Criador, o Deus Jeová, o Yeshua, o El Shaddai. Nós temos que pedir a Ele clemência, a Jesus, para que Ele receba as nossas orações, para que o Espírito Santo leve aos céus, porque sem Jesus nós não podemos chegar a Deus.
E aí fica pessoas se debruçando da palavra de homens. Até tem pessoas que defendem um homem mais do que defende o próprio Jesus, do que defende a palavra que ele nos ensinou. Isso é de uma incoerência assim absurda. E nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia e para nós falarmos a realidade, a verdade, para com que a gente chegue num consenso que é a palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade a esse estudo, do qual no próximo nós vamos estar falando também da palavra, e ainda a continuação de Lucas 9, porém a partir do versículo 26. Eu vou deixar no final dessa pregação também os capítulos e versículos de Mateus e Marcos. Um completa e faz fusão a esse estudo que nós estamos fazendo, que vocês podem estar estudando em suas Bíblias, pesquisando também na internet e pedindo discernimento a Deus para que Ele traga verdadeiramente a visão, abra a sua visão, tire a venda do olho de alguém que esteja, e alguém que também esteja precisando dessa palavra. E quem puder compartilhar esse vídeo para mostrar a outras pessoas que muitas das vezes não sabem ler, ou outros que sabem, mas têm preguiça de estudar, porque a palavra correta para isso é isso. Então eu vou estar deixando, meus irmãos, compartilhe esse vídeo para que chegue mais irmãos que estão precisando de ouvir a palavra genuína, que estão precisando da palavra de Jesus, e saber que Jesus, ele veio fazer o diferencial. Ele não era dois profetas, como outros falavam, mas como Pedro, ele disse que Jesus era filho do Deus vivo. Assim também como os outros admitiam, mas sempre com aquele medo. Meus irmãos, meus queridos e amados, Jesus abençoe a todos. Chegamos mais ao fim de uma pregação e em nome de Jesus vamos dar continuidade à próxima, para com que chegamos ao conhecimento da palavra de Deus, para com que Ele abra os nossos olhos. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus Cristo, o único suficiente Salvador da nossa vida, e que está esperando por cada um dos irmãos na glória eterna. Amém.